Começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui a Almira Alves, ela que é a diretora acadêmica do Aspen Instituto, a quem eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. O Aspen Instituto tem uma missão. Qual é a missão dele? A missão do Aspen é oferecer cursos de capacitação, de pós-graduação na área da saúde com qualidade. O que nós queremos o que acontece atualmente no estado é que os profissionais que querem se capacitar, eles vão para outros estados, São Paulo, Rio, Pernambuco, e nós queremos que isso seja feito aqui em Maceió, né? Para que as pessoas não precisem gastar com passagem, hospedagem. É muito mais fácil trazermos profissionais de outros estados e ofertarmos cursos de qualidade em função do que as pessoas estão precisando, da demanda do estado, do que 10, 20 profissionais saírem do estado e irem se capacitar em outros estados. E como tem sido essa busca por oferecer excelência e capacitação aqui? Trabalhoso, né? Trabalhoso, mas extremamente prazeroso. Assim, educação foi o que eu fiz a vida inteira. Eu acho que desde que eu me entendo de gente, eu gosto de educação. Eu sou dentista, mas a minha identidade é mais de educadora. Então tem sido contatar bons profissionais, pessoas que tenham experiência e que realmente possam somar para a educação e saúde, para a saúde do estado de Alagoas. E tem tido uma boa recepção, tanto por parte dos profissionais que querem se capacitar, como por parte dos profissionais que querem dar essa capacitação. Alguns profissionais são oriundos daqui do estado e que foram para São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco, trabalharem lá e fizeram nome, tem excelentes profissionais. Então, assim, estão sendo extremamente receptivos e calorosos, né, com a ideia de virem ao estado de Alagoas e estarem fazendo essa capacitação, imprimindo qualidade, e muito em função do que o que precisa, né? o que em Alagoas agora está precisando para que os profissionais possam atuar na saúde de forma mais competente, com mais conhecimento, com mais habilidade. Quando se trabalha uma pós-graduação, a gente tem uma diferenciação entre o que pensam os brasileiros de pós-graduação e o que pensam o exterior. Exemplo, pós-graduação na Europa é mestrado, é doutorado. Você tem nos Estados Unidos um conceito de pós-graduação muito ligado ao MBA, né, a esses cursos. O que se fala de pós-graduação no Aspen Instituto? A pós-graduação é todo o curso que você faz após a graduação, e ela pode ser aperfeiçoamento, atualização, e aí depois vem o estrito ou o lato sensu. Então, o estrito sensu são os mestrados e doutorados. O lato sensu são as especializações. Nesse momento, o Aspen está oferecendo lato sensu. No segundo semestre, nós iniciaremos com as especializações e, nesse primeiro semestre, atualização e capacitação, que são cursos até 360 horas. De 10 horas até 360 horas estão aí as capacitações e aperfeiçoamentos. A partir de 360 horas tem toda uma estrutura, precisa estar vinculada ao MEC, aí são as especializações. Então, os estritos sensus nós não estaremos trabalhando, porque aí só as instituições de ensino superior vinculadas ao MEC, mas as especializações, capacitações e aperfeiçoamentos, sim. Me conta, quais os primeiros cursos? Nós estamos com estratégia metodológica para a estruturação de produtos educacionais. Esse é um curso bem prático, né? Porque, por exemplo, você vai para uma unidade de saúde da família, você percebe que em uma comunidade você tem problemas de parasitos, cárie dentária, e aí você se pergunta, como que eu trabalho com essa população? Normalmente as pessoas têm trabalhado palestras, conversas. Esse é um curso que vai estar preparando as pessoas para estruturarem produtos para trabalharem, que pode ser vídeo, e-book, cartilhas, jogos
eletrônicos ou jogos de tabuleiro, qualquer produto que possa estar subsidiando esse profissional a trabalhar com a população, né? Também nos mestrados profissionais. Os mestrados profissionais hoje, eles exigem, além da dissertação, um produto educacional. E geralmente isso vem meio que da prática. Não tem um referencial metodológico para se estruturar esse produto. Então, nós estamos com esse curso inicialmente. Depois nós temos planejamento e análise de dados em pesquisa. É uma estratégia para ajudar aquele profissional ou aquele estudante que está com seu projeto de pesquisa, que está com sua dissertação, com sua tese, ou mesmo um aluno de graduação, ou mesmo profissionais que trabalham no serviço e precisam de dados estatísticos. Então, nós estamos trazendo o professor Marcos Bisoli, de Minas, para estar dando esse curso. Ele vai estar dando 2 cursos, que é esse planejamento e análise de dados e abordagem epidemiológica sobre fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. Temos também neuropsicologia e reabilitação cognitiva. O outro curso é fisioterapia nas unidades de urgência e emergência. Para esse curso nós estamos trazendo o fisioterapeuta, que é diretor do Hospital IGESP em São Paulo, diretor acadêmico da fisioterapia. Ele vai estar trabalhando fisioterapia nas unidades de urgência e emergência. Estamos trazendo também a professora Gorete, de Aracaju, para ministrar o curso Gestão em Saúde do Trabalhador e Ergonomia. Esse é um curso destinado a profissionais da área da saúde, engenheiros, arquitetos, quem trabalha com ergonomia. E terapia nutricional, enteral e parenteral. E o outro é gestão consciente e nascimento pleno. O que se escuta e o que se percebe é que algumas mulheres têm problemas após o nascimento. Muitas vezes é depressão pós-parto, a falta de conhecimento para trabalhar com aquela criança. Então, esse curso de gestão consciente e nascimento pleno, ele está estruturado com 5 módulos, onde nós traremos profissionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, médicos, para estarem trabalhando com profissionais que estão atuando com a gestante. São todas pós-graduações voltadas para profissionais de saúde? Para profissionais de saúde. Exemplo, no caso de um planejamento de análise de dados, serve inclusive para quem faz gestão pública. Para quem faz gestão pública. Nesses 2 casos, o planejamento e análise de dados pode ser profissionais que não especificamente da saúde, e o curso de gestão em saúde do trabalhador também, onde tem engenheiros, arquitetos. Mas o foco do Instituto são profissionais da área da saúde. Esses cursos levam em quanto tempo, mais ou menos? Tem curso de 16 horas, 20 horas. Como eu te falei, nesse primeiro semestre a gente vai estar trabalhando com aperfeiçoamento e atualização. Então são 16 horas, 20 horas, 24 horas, 40 horas. Então são cursos de curta duração, né? Para o segundo semestre, aí estaremos trabalhando com as especializações, que ainda estamos vendo planos de ensino, professores, esses contatos, e com a IES também. Mas agora são cursos curtos, de pequena duração. Quando se faz um curso desse, qual a diferença que faz no dia a dia do profissional? Olha, faz uma diferença enorme, Wendel, porque... como eu te falo, muitas vezes a gente vai trabalhando pela demanda e vai fazendo sem um referencial teórico e sem uma capacitação. Um profissional, por exemplo, deixa eu te falar especificamente desse curso que sou eu quem vai estar dando, que é o de estruturação de recursos educacionais. Né? Você chega numa unidade e você diz, e agora como que eu trabalho esse problema de saúde além da minha presença numa unidade? E aí você vai ter todo um referencial teórico, metodológico. Durante o curso, essa é a nossa proposta. Todos os cursos, é importante que ele tenha um direcionamento para a prática. Então, você vai estar saindo do curso com um cabedal de conhecimento teórico e prático muito mais, te dando muito mais condições de exercer a tua profissão, de exercer o teu lidar de uma forma mais competente, mais eficaz. E nisso nós temos sido bem enfáticas com relação ao Aspen, né? O Aspen é um instituto que ele promove
no seu dia a dia, na sua atuação, qualidade. Eu lembro muito, quando eu era criança, meu pai falava do Salomão. Ele falava assim, o rei Salomão era um rei sábio. E ele dizia, tudo que você fizer, faça com perfeição. Né? E assim tem sido a estrutura pregressa dos formadores do Aspen e a nossa proposta para o Aspen. Imprimir qualidade. Portanto, os profissionais ou alunos do último ano, que também é o nosso público-alvo, que farão os nossos cursos, eles sairão muito mais capacitados e muito mais preparados para o dia a dia nos seus afazeres. Quando se fala de profissional de saúde, se fala de quem, por exemplo? Profissionais de educação física, são 27 profissões, se eu não me engano, que são determinadas. Educação física, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia, medicina, enfermagem, nutrição, são alguns então, cursos qualquer que eu não lembro. médico pode participar? Qualquer médico pode participar, qualquer dentista. Faz diferença no consultório dele? Faz diferença no consultório. Faz diferença no consultório. Por exemplo, esse curso de gestação, ele vai ser extremamente importante para quem lida com a gestante, né? Para quem lida com a mãe que teve um bebê recentemente, para quem lida com a mãe que teve um ano. Por exemplo, eu sou odontopediatra e de vez em quando, não tenho mais clínica, eu deixei a clínica, como eu te disse, eu me sinto mais educadora hoje que odontopediatra, mas de vez em quando alguma colega ainda me telefona. Almira, estou com um bebê de 7 meses, nasceu o primeiro dentinho, não está dormindo, está chorando, o que eu faço? Então, essa vai ser uma das abordagens desse curso de gestação. Então, assim, são informações, como eu te falei, a gente vai sair um pouco só da teoria e a gente vai estar aplicando casos clínicos, né? O que uma mãe faz, o que uma mãe precisa saber para que ela esteja muito mais preparada para lidar com o seu bebê, ou eu sou profissional, eu lido com gestantes, o que eu preciso passar para essa gestante, o que eu preciso informar essa gestante, o que eu preciso apropriar essa gestante para que ela diminua esse estresse e melhore esse cuidado com o seu filho. A diferença de Alagoas com cursos assim, em comparação com outras capitais, como é que você enxerga isso? Recife está bem estruturado em termos de cursos, Rio, São Paulo, Salvador. Maceió tem alguns institutos que oferecem, as instituições de ensino superior oferecem, só que as instituições de ensino superior, elas são vinculadas mais a curso de graduação, então o foco delas são os cursos de graduação, né? A pós-graduação também existem cursos, mas ela é colocada em segundo plano. Não é o foco investir na pós-graduação, né? É necessário investir nos mestrados e doutorados, porque isso é a exigência do MEC em termos de universidades. Mas os cursos de capacitação e aperfeiçoamento não é muito foco das universidades. Mas algumas universidades têm cursos. Mas como não é o foco, não existe um aprimoramento, digamos assim, né? Não é o principal. Então, se eu tenho que gastar tempo com algo, eu vou gastar tempo no meu foco, que é a graduação. Muito bem. Eu estou aqui com a Almira Alves, ela que é diretora acadêmica do Aspen Instituto. A gente está indo para um intervalo, a gente volta já.
Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Pontos de Vista. Eu estou aqui com a Almira Alves, ela que é diretora acadêmica do Aspen Instituto. O que significa Aspen? A ideia inicialmente surgiu de uma... A aspen é uma árvore, né? Só que ela é um conjunto de árvores onde as suas raízes são interligadas e é o maior organismo vivo do mundo, essa estrutura do aspen. E existe do óleo do aspen, se faz um floral que é para coragem, determinação e força. Então, vinculado a isso, nós estruturamos o nome Aspen, onde o A é aperfeiçoamento, S, saúde, P da pós-graduação, o outro P da pesquisa, ensino e network. Então, a ideia é exatamente semelhante a essa estrutura do Aspen, que nós tenhamos essa estrutura de pesquisa, ensino, saúde, aperfeiçoamento, network no estado de Alagoas. Importância de um network? Extremamente importante porque, assim, existem outras instituições no Brasil e fora do Brasil que também fazem há algum tempo ensino, saúde, ensino na saúde, educação em saúde. Então é importante a gente aprender com essas pessoas. E nós estamos, e mesmo para o aluno daqui do estado, poder ter experiências, né? Uma das minhas melhores experiências, onde eu mais aprendi, foi quando eu fui fazer o pós-doutorado em Portugal. Então nós estamos fazendo nessa rede, né, nesse network, contato com algumas universidades do Brasil e fora do Brasil, para que esse nosso aluno também possa fazer e ter esse momento de experiência em outras instituições no Brasil e fora do Brasil. Como é esse intercâmbio? Como seria? Nós temos contato com a Universidade de Portugal, temos contato com a Universidade do México e estamos agora iniciando contato com a Universidade nos Estados Unidos e algumas universidades aqui. O que a gente quer, assim como ele vai fazer esse curso aqui, por exemplo, um curso de especialização mais longo, 360 horas, ele tem a possibilidade de passar algum tempo numa dessas universidades e fazer alguns módulos lá. E vivenciar a cultura, vivenciar o modus operandi dessa instituição, desse país, que muitas vezes a gente aprende muito mais vivenciando, por exemplo, conhecendo o sistema de saúde de Portugal, conhecendo o sistema de saúde do México, conhecendo o sistema de saúde dos Estados Unidos. Muitas vezes a gente aprende muito mais do que está na sala de aula. Então, essa é uma dos pontos, né, dos pilares estruturantes do Aspen, que é a network, que é essa rede de contatos e de possibilidades de intercâmbio. Uma coisa que tanto os Estados Unidos como a Europa já valoriza bastante, essa troca, né? Sim. Essa troca cultural, essa troca de visão, não é isso? Sim, sim. E a gente no Brasil acho que ainda caminha, acho que diria que até a gente engatinha, né? É tudo muito solitário, né? Mesmo entre estados, assim, se vai fazer turismo, né? Alguns cursos, mas essa troca ainda é meio, assim, é solitário, eu diria, né? É um caminho meio solitário. Acho que a única iniciativa que no Brasil já findou, infelizmente, foi o Ciências Sem Fronteiras, né? Ciências Sem Fronteiras, que era
bárbaro, assim, a experiência. Eu fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras no meu pós-doutorado, e alguns alunos de Alagoas também participaram. É muito rico e seguramente quem sai, quem tem essa vivência, não volta a mesma pessoa, né? E é o que eu te digo, extrapola a sala de aula, extrapola uma aula formal, né? O aprendizado com outra cultura, ele é muito mais rico do que uma sala de aula que seja 360 horas. Eu fico dizendo que muitas vezes você tem um profissional que ele não tem como buscar uma solução porque ele não sabe nem o que pedir. Ver uma outra cultura te quebra um paradigma, te quebra um modelo de pensar tão grande que você começa a saber o que pedir. Exatamente. Mais do que aprender, é saber o que pedir o aprendizado, né? É verdade. No Brasil, hoje, você tem isso negado de uma certa maneira. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Amplia, né? Assim, amplia teus horizontes, quebra teus preconceitos a respeito de algumas coisas. Então, uma coisa que eu acho que talvez também desmistifique, eu queria saber a tua opinião, é que muitas vezes eu acho que, dizia o Nelson Rodrigues que a gente tem uma síndrome de vira-lata, né, o brasileiro. Mas eu tenho amigos na área de saúde, você é uma delas, mas que mostra que tipo, o Brasil é bem avançado em medicina e em saúde que outros países da Europa, Estados Unidos, e tipo, a gente às vezes acha, eu vou para os Estados Unidos. Não, tem gente que vem para cá, não é verdade? É verdade. A minha pesquisa do meu pós-doutorado, eu fiz uma comparação dos programas nas escolas públicas, programa de educação em saúde nas escolas públicas, no Brasil e em Portugal. O que a academia faz com essa relação? Assim, existe uma doença, a academia está trabalhando com as escolas públicas nos seus projetos essas doenças ou está trabalhando de qualquer forma? E nós concluímos que estava trabalhando de qualquer forma, não existia essa conversa. E aí eu comparei Brasil e Portugal, e o Brasil está melhor que Portugal nesse sentido, né? Na metodologia que eu pratiquei, o Brasil está melhor, ainda está andando muito devagar, mas está melhor. A odontologia, por exemplo, a odontologia no Brasil é uma das melhores, né, em termos de técnica de odontologia. Pesquisa não, os Estados Unidos ainda está mais avançado. Então, assim, temos o que oferecer, né? O Brasil tem o que oferecer, mas também tem muito que aprender, né, nessa rede mesmo de conexões, de saberes, né, de contatos, e isso nós queremos estar focando. Como é que a pessoa visita o Aspen Instituto? Vai aonde? O Aspen Instituto, ele está sediado no Day Square, no edifício Day Square, na sala 713, né? E vai ser um prazer receber, para conhecer. Nós estamos fazendo o Aspen com muito cuidado, com muito carinho, pensando que lá você se sinta como um espaço também teu e que você possa contribuir, né? Temos um site onde pode se visitar e conhecer melhor os cursos com todos os detalhes. O site é o www.aspen.instituto.com.br. Você pode verificar aí na tela. Tem um telefone também que é o 991739989. Isso. E daí você pode conhecer o que ao visitar, até para se programar. Pode-se conhecer metodologia, espaço? Sim, pode-se conhecer o espaço, o corpo, né, de docente, de professores, né, que estarão lá. Nós estamos procurando fazer na estrutura física onde você possa ficar o mais confortável possível, porque nós teremos aulas 8 horas por dia. Os cursos são sábado, a maioria sexta e sábado. Então, uma estrutura onde você possa estar confortavelmente instalado. Temos também, se você quiser conhecer, quem quiser conhecer as redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos com o Facebook. Você pode também conhecer alguns recursos, produtos educacionais que nós temos trabalhado e vamos disponibilizar também no Aspen Instituto.
Pois bem, Almira, foi um imenso prazer. Desejo tudo de bom para o Aspen Instituto. Muito obrigada. Vai para um breve intervalo, volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. E a renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo o Rafa Peixe, ele que é jornalista. Rafa, obrigado antes de tudo por ter aceitado o nosso convite. Está aí com o Azulão Correio no Spotify. Me conta como é estar trazendo conteúdo para novas plataformas. Pô, ainda eu que agradeço aqui a participação. Esse espaço está dando para divulgar o novo projeto. Um projeto que nasceu com essa ascensão do CSA para a Série A, né? A gente tem essa preocupação de transmitir notícias de outra forma, que o pessoal está habituado a escutar na rádio, TV, no jornal impresso, mas eu senti essa necessidade de ter um programa, tipo um programa de rádio, mas só que no Spotify, para você dar play a hora que quiser, dar pausa a hora que quiser, escutar no seu horário. Como é que está esse público? Porque a gente tem uma transição de mundos. Eu sou de uma época, Rafa, que o meu pai ia para a frente da casa, tinha um muro baixo, ele apoiava ali, ligava o rádio, muitas vezes até um rádio grande na Globo do Rio. Sim. E escutava as notícias, ele botafoguense, escutava as notícias do Botafogo também, aproveitava, virava ali para as rádios locais, escutava também as notícias, as resenhas. Como tem sido essa mudança de comportamento das pessoas? Eu acredito que é algo que vem para acrescentar. Como o impresso não acabou e ainda existe a web, que veio para fortalecer, eu acho que o podcast, que já é muito famoso fora do Brasil, ele veio para acrescentar, agregar ainda mais o conteúdo da rádio, né?
porque a gente tem muitos programas, tipo eu mesmo escuto todos os dias o Estadão. Só que como eu não consigo sintonizar na rádio a Estadão FM, eu escuto no podcast, o programa deles todos os dias de noite. Eu acho que é um conteúdo que veio para somar, para agregar, e a rádio, o impresso, esses outros formatos mais antigos, como você citou, ainda tem espaço. Porque eu trabalho com companheiros de rádio e eles falam que cada vez mais a gente está crescendo. E isso daí, quando se faz esse conteúdo, por exemplo, um Spotify da vida, hoje você está no celular. Sim. Você vai para um campo de futebol, você vai para um estádio de futebol, as pessoas estão com o celular na mão o tempo inteiro. O celular hoje é o novo rádio, o celular hoje mostra o conteúdo mais rápido? Eu acho que o celular ele veio para integrar todas as outras formas de comunicação que a gente tinha antes. Hoje em dia, a gente viu no Esporte Interativo, transmitindo pelo Facebook, eles bateram a última transmissão da Champions League, mais de 1 milhão de acessos. Eu acredito que o Flamengo no Facebook, na quinta-feira passada... Flamengo também, na Libertadores. O Peñarol foi quinta-feira passada, eu acredito. Foi isso. Deu 1 milhão e 200 no Facebook. 1 milhão e 200. Então, eu acho que o celular, por ser tão portátil, e você pode escutar rádio, você pode assistir o jogo, você pode compartilhar com seus amigos o que você está assistindo. Eu acho que essa forma, essa dinâmica, que hoje o mundo precisa, evoluiu, né? O mundo precisa de mais velocidade. Então, essa dinâmica que o celular está trazendo, eu acho que vem mais para somar. Eu acho que tem muita gente que é saudosista que fica ainda nesse tempo de, não, vou ligar a rádio lá, mas é algo que você perde mais tempo, ao invés de você clicar, abrir o aplicativo aqui e já está escutando. Eu acho que veio para facilitar a vida de todo mundo. E olha que nem chegamos ainda na época do 5G, você ainda tem no Brasil um desafio de internet. No futuro, imagina-se que o Brasil em 1, 2 anos tenha o 5G. Você acredita que as transmissões, os debates, isso daí também vão ganhar com isso? Com certeza. O 5G, eu acredito que ele, cada vez mais que você evolui a qualidade de conexão da sua internet, vai facilitar muito. Mas no meu caso do Spotify, que é um podcast que eu também vou estar disponibilizando no Deezer e no iTunes futuramente, fica mais fácil para você consumir esse conteúdo, porque como é um programa que ele está salvo no seu Spotify, você pode, quando você estiver em casa, no Wi-Fi, você pode chegar lá, baixar e escutar na rua depois. Então é um conteúdo que você não precisa escutar ele ao vivo, é um conteúdo gravado. Eu acho que isso facilita. Mas em questão do futebol se movimentar cada vez mais pelo celular com o 5G, vai ser muito melhor. Porque começou, eu lembro muito bem, em 2010, 2012, muita gente deixou de escutar a rádio e começou a acompanhar os jogos pelo Twitter ou pelo tempo real dos sites. Sim. E eu acho que aí essa questão veio só por causa da evolução do 3G na época. Acho que era até G só, né? Depois veio o 3G, o 4G, o 5G. Eu acho que cada vez vai facilitar mais. E as transmissões dos jogos, ao vivo mesmo, eu consigo assistir no meu 4G. Mas tem gente que ainda não consegue. E quando eu vi o 5G, eu acho que o 4G vai ficar mais acessível. Porque o 5G vai ser mais rápido. Né? Muda a forma de escrever o texto para uma plataforma como o Spotify? Do que para uma rádio? Eu acredito que não. Muda a questão da periodicidade, porque o meu podcast eu lanço segunda, quarta e sexta. Mas se fosse um programa de rádio, segunda, quarta e sexta, seria a mesma coisa. É a apuração dos fatos, a sua opinião como jornalista, como um produtor de conteúdo, e eu acho que fica do mesmo formato. E a duração? Na rádio, geralmente, você dá uma estendida. Na rádio você dá uma estendida, mas eu acredito que no podcast você tem ainda mais liberdade, que na rádio você tem aquele determinado tempo para cumprir. Você tem 1 hora para cumprir, vai ter que ser 1 hora e acabou-se. No podcast não, eu vou rendendo o assunto até onde dá. Quando eu vi que não está mais rendendo, a gente corta. O importante é o conteúdo. O podcast do Azulão Correio que eu estou lançando, ele tem em média 7 a 15 minutos, dependendo do assunto. Eu acredito que na Série A, agora quando começar, aí vai começar a render mais o assunto, pode chegar a 20, mas aí eu tenho uma liberdade que quiser. Eu cheguei a escutar podcast já de 2 horas de duração, programas longos mesmo. Mas o bom é que você pode ir pausando, né? Você pausa, pode retornar quando quiser. Retorna quando quiser, é tipo uma faixa de música mesmo. Me conta uma coisa, você já falou que aqui o CSA tem, o acesso do CSA à Série A foi um facilitador para esse projeto. Qual a expectativa do jornalista Rafa Peixe sobre o CSA nesse ano de 2019? Expectativa é complicada porque eu sou de 92 e sou muito novo ainda. E nunca vi o CSA
numa divisão da Série A. Então, a nossa expectativa, assim, como um romântico do futebol, eu acredito que as melhores possíveis. Porque a gente vai enfrentar o Palmeiras, o Santos, o São Paulo, grandes equipes aqui no estádio Rei Pelé. Mas, em relação ao fato, quando a gente começa a pensar mesmo sem o coração, só com o cérebro, a gente começa a se preocupar com o CSA. Porque o que pode ser o CSA? Eu acredito que tem duas opções de o que pode ser o CSA. Ele pode ser tanto a Chapecoense, que teve essa ascensão, subiu, chegou à Série A e se manteve com um projeto sólido, que é basicamente o que o Rafael Tenório se espelha, que ele quer se tornar um case de sucesso, ele repete muito isso. Como também o CSA pode ser apenas uma desilusão, como foi o Santa Cruz, que chegou, saiu da quarta para a primeira, não foi seguido que tem o CSA, mas saiu da quarta para a primeira, e quando chegou, bateu na primeira, caiu para a segunda e caiu para a terceira. Essa é a nossa preocupação. Mas enquanto eu acho que tiver essa diretoria firme, forte, trabalhando, que eu acho que é daí que nasce o sucesso do CSA, eu acredito que o CSA tem sim todas as condições para colher bons frutos na Série A. Você tem hoje, a gente acredita, que o CSA tenha seu orçamento por volta dos 50 milhões de reais por ano. Você tem um Flamengo que a previsão é 750. Sim. Daria, um cálculo rápido aqui, o quê? 9 vezes? 8 vezes dá 400, nada, que é isso? Dá muito mais. 9 vezes, né? Sim. 9 vezes, quase 10 vezes um tamanho disso. Isso impacta demais para o CSA? Eu acredito enfrentar clubes, por exemplo, já vai enfrentar um clube como o Palmeiras, que o ano passado registrou 600 milhões. Eu acredito que tem sim as vantagens competitivas, ninguém vai negar isso, mas eu acho que a gente no futebol se espelha muito em Copas do Mundo, né? A cada Copa do Mundo, o futebol se reflete nela, cada Copa do Mundo dita a moda, eu acho. E eu acredito que a Copa do Mundo 2018 ditou a moda e ensinou aos clubes que têm esse poder de investimento menor, que tem essa qualidade técnica menor, como encarar de frente um clube grande. A gente viu a Croácia na final. A Croácia tem limitações técnicas e qualidade de jogador mesmo, bem inferior à França, que era outra finalista. E eu acredito que essa moda agora do futebol mais reativo, do futebol mais retrancado, você colocar 2 zagueiros com mais um cabeça de área e os meias centrais, eles também voltam, recuam. Eu acredito que essa formatação de jogar, da novidade, da moda agora, que deixa até o futebol mais chato, né, como o Corinthians vem jogando, eu acredito que... Na verdade, o Corinthians joga assim faz um tempo. O Corinthians vem jogando desde o Tite, né? Acho que desde o Mano Menezes, né? Acho que desde 2010, né? Isso mesmo, desde 2010. Eu acredito que essa nova forma de jogar, que o futebol está se aplicando cada vez mais, que, como você disse, já era praticado há muito tempo, mas em 2018 se tornou a moda. E o Marcelo Cabo adotou essa moda. Eu acho que muito disso, por isso que o CSA perdeu para o Dimensão Capela, por isso que o CSA não conseguia jogar muito bem contra o Muricy, porque o CSA está treinando para ser um time reativo. Então, a partir do momento que você tem uma característica mais defensiva, você vai ter dificuldade de propor o jogo. Você tem na final do Alagoano, foi o último jogo do CSA, o CRB propôs nos 2 jogos. Sim. Né? Mas o Marcelo Cabo já montando a cara nesse time, né? O medo que faz um CSA, por exemplo, contra um Ceará, que é o primeiro jogo, acredito, né? Sim, agora isso. No domingo, contra o Fortaleza, né? Lá em Fortaleza. E contra o Palmeiras aqui no dia 1º, o CSA vai encontrar o jogo no jeito que ele quer. Jogando fora, Sim. O Ceará vai precisar propor o jogo, e jogando em casa vai esperar também que o Palmeiras proponha o jogo. Eu não acredito que um CSA parta para cima do Palmeiras. Não, de jeito nenhum. Nem a Chapecoense, eu acho de jeito que nenhum. seria. A gente comenta muito nos bastidores que sempre tem aquele termo, né? Essa é uma sequência difícil. Uma sequência de 3 jogos complicados. Eu acho que para o CSA vai ser uma sequência de 38 jogos complicados. Eu acho que o início até que é interessante. Difícil é enfrentar aqui um Avaí vindo para cá. Mas eu acredito que com o Avaí, contra a Chapecoense, contra qualquer outro clube, o CSA vai entrar para se defender e partir para o contra-ataque. Como foi o primeiro gol da final. Sim. O primeiro gol do Robinho foi no contra-ataque mortal. O Ferrugem bobeou
E o CSA partiu em alta velocidade. Mas não corre o risco de um CSA encontrar um clube que também não propõe, assim, de repente a gente loteia o meio-campo de tão acontece... Eu não estou falando do CSA, mas a gente está falando de futebol brasileiro. Sim. Se quem assistiu a final do Paulista sabe que São Paulo e Corinthians não propuseram seu jogo. Cada goleiro chutando para o outro goleiro, né? Ninguém queria bola. Tanto que os gols saíram exatamente de bolas alçadas, rápidas. Não havia uma proposição de futebol jogo. Fica feio, né? Fica feio. Mas aí você despreza a qualidade e foca apenas já no resultado. Eu acho que é muito isso. E tem que ser isso mesmo. Eu acredito que o torcedor do CSA espera que o CSA vai jogar um futebol brilhante na Série A. O futebol do CSA nesse ano tem que se basear apenas em resultado. É somar os 45 pontos e mais 4, mais 5 para se manter na Série A. O CSA é favorito ao rebaixamento? Eu acredito que não. Eu vejo outras equipes ainda mais fortes para cair, né? A gente diz. Acredito que o Botafogo está fazendo um péssimo início de ano. O Avaí não faz um bom início de ano também. O próprio Ceará também não faz. Acho que o Bahia, pelo poder de investimento, eu acredito que não vai brigar pelo rebaixamento, mas preocupa, às vezes, o próprio Goiás também. Eu acho que tem muitas equipes aí que estão se nivelando por baixo nesse início de temporada. Mas como a gente sabe que o início de temporada, o primeiro semestre, não é parâmetro para nada. Né? E a resposta desse torcedor, por exemplo, no podcast? Como é que ele está? Quando sai o teu podcast, como é que existe essa resposta no Spotify? Chega na rede social? Chega para você no WhatsApp? No Spotify mesmo não tem como comentar, não tem como fazer isso, mas tem como seguir. Então, no primeiro dia a gente teve bastante seguidores. E o interessante do Spotify é que ele tem esse vínculo com o Instagram. Então eu posso escutar o Spotify, uma música, um podcast, e compartilhar direto no Stories. Aí se você ver no meu Stories, você clica lá e já reproduz. Você tem essa facilidade. E o pessoal, hoje em dia, a gente, como disse, tem muitas outras formas de se comunicar, de compartilhar informação. Os grupos de WhatsApp também facilitam muito. Então quando eu lancei, eu passei para o comentarista Emerson Júnior, que é lá da TV, e ele passou para outros grupos, eu passei para o meu estagiário, passou para outros grupos, passei para minha namorada, e assim a gente vai compartilhando e difundindo. Então, eu acho que é bem mais tranquilo você fazer uma novidade do que antigamente. Eu acho que facilita. O Spotify, eu acho que aqui em Maceió, o povo vai ter uma dificuldade de começar a escutar pelo hábito. Poucas pessoas têm o hábito de escutar um podcast. É pioneiro. É o pioneiro. Esse é o primeiro podcast falando de futebol aqui em Alagoas. Mas o próprio Spotify, o iTunes e o Deezer, eles estão investindo cada vez mais nesses produtores de conteúdo por podcast. Então, eu acredito que, como nos Estados Unidos isso já chegou e já pegou há muito tempo, em São Paulo chegou e está pegando agora, acredito que daqui a 1, 2 anos isso vai começar a bombar e todo mundo vai começar a fazer. Eu estou aqui com o Rafa Peixe, ele que está aqui anunciando para a gente o Azulão Correio, que você pode acompanhar no Spotify, esse podcast segunda, quarta e sexta. Isso. Tem hora para liberar já esse conteúdo? Eu gravo de tarde e devo 6 horas, 8 horas da noite. 6, 8 já está liberado conteúdo novo. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta para falar mais com o Rafa Peixe. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir.
Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Rafa Peixe, estamos aqui falando do Azulão Correio, que você pode encontrar no Spotify. Basta fazer essa pesquisa, tem conteúdo de segunda, quarta e sexta, parte da noite já pode buscar. Sim. Me conta uma coisa, além da parte do Spotify, você tem parcerias, conversa muito também com o Emerson lá na TV Ponta Verde, e também tem um aplicativo. Que aplicativo é esse? O Emerson, ele, desde o começo do ano, vem investindo nesse aplicativo, que aplicativo é uma coisa cara, né? O pessoal acha que qualquer pessoa pode fazer, mas custa um carro praticamente, um aplicativo. E ele vem investindo no aplicativo que eu achei bastante interessante. Ele está em fase de teste agora, e é basicamente como se fosse um feed de uma conversa no WhatsApp, você com o Emerson. Praticamente isso. Ele vai e posta uma foto lá no aplicativo e bota um textinho. Ele pode mandar um áudio direto no aplicativo e você vai escutar, vai receber. Então, como ele tem essa influência muito grande com os dirigentes, com o pessoal dos clubes, com os agentes dos jogadores também, então ele posta muitas novidades, que é aí que surgiu o F5. O F5 é a tecla do computador de atualizar. Então, as atualizações dele sobre mercado de transferência é muito grande. E esse aplicativo eu acho que chegou para agregar bastante, porque como a gente não tinha um podcast e eu criei o Azulão Correio, ele também não tinha um aplicativo, a não ser dos clubes, que o CRB tem um aplicativo próprio, o CSA também, mas um podcast, um aplicativo do jornalista mesmo, trazendo novidades para você direto do aplicativo, eu acho que é uma maneira nova de se comunicar e eu acho que é muito válida também. Quando se busca uma produção de conteúdo, a gente já falou até um pouco, falou do Instagram, mas como tem sido criar conteúdo hoje em dia, Rafa, para uma rede social tão odiosa que está hoje em dia, hein? Complicado, né? Acho que a gente até quando você elogia um clube, você recebe pancada do torcedor do clube. É complicado. E tem muito o telefone sem fio hoje em dia, né? Teve um dia desse que eu estava na TV com o Emerson, eu fiz uma pergunta para ele. Tipo assim, Emerson, você acredita que o CSA vai ser campeão alagoano? E o pessoal já compartilhou dizendo que eu estava dizendo que o CSA não tinha condições de ser campeão alagoano. Então, você imagina aí, um monte de página do CSA, todo mundo me criticando, e uma coisa que eu nem cheguei a dizer. Eu acho que é muito complicado e a gente sempre fica olhando onde a gente vai pisar, né? Não, tem um fato interessante no final de semana, quando o Flamengo foi campeão contra o Vasco, o jornalista Mauro César foi ao estádio e ele tem a tatuagem do Flamengo, né? Sim, várias tatuagens do Flamengo, flamenguista, declarado. E aí ele reclama do jogo do clube e o cara faz, você foi secado. Eu digo, olha só a capacidade do torcedor. Eu acho que o torcedor tá... Eu acho que tem que se tornar moda o jornalista admitir o time que você torce. Também acho. Porque aí você começa a quebrar esses paradigmas, essas correntes de imparcialidade. Inclusive aqui, atenção, o Rafael vai anunciar o time dele. Negativo. Não vai. Negativo. Ainda, o torcedor alagoano não está preparado para isso ainda. Não. Vamos esperar um tempo, né? A gente viu essa novidade, o pessoal... Eu estava vendo você a hora de dizer bem assim, não, sou torcedor do Bragantino. Por aí, né? Acabava. Mete lá um time da China, você despista mesmo. Eu acho que a gente viu isso... Os jornalistas da Globo, do Sport TV, da ESPN, eles estão assumindo os times que torcem para se tornar cada vez mais normal. Aí quando, como eu disse, com calma, né? Com calma. A gente espera virar moda nos Estados Unidos, depois São Paulo, para depois chegar aqui. Que aqui as coisas são mais lentas. O pessoal tem um pouco mais preconceituoso. Não, aqui na TV Assembleia você pode não ter ninguém admitindo, mas todo mundo sabe. Porque a brincadeira já circula de uma maneira que sabe. Não, sabe publicamente no programa, um entrega o outro rapidamente. Eu lembro,
participei da Copa do Mundo aqui, Sim. um programa ou outro, vocês começavam a defender um clube, um defendia mais que o Não, outro. aqui a gente brinca, a rede social é interessante, e eu digo isso porque a ESPN está fazendo a mesma coisa. Antes de tudo, eu sou palmeirense, né, torcedor do Palmeiras, mas assim, tinha comentarista aqui na nossa bancada que dizia assim, por que o meu time não pode fazer tal coisa? Eu digo, agora você... Vai ficar difícil não de saber seu time. Eu acho que falar dos times de fora, do eixo sul e sudeste, é tranquilo. Eu posto no meu Instagram foto com camisa do Corinthians, normal. Eu acho normal. Companheiros de Pajuçara também postam. O próprio Emerson é vascaíno e posta também. O complicado é você assumir um time local. Se você assumir CSA ou CRB. Aqui vamos dizer que eu sou torcedor do CRB, mas... na TV o pessoal tinha muito isso comigo basta também. Basta entrar na rede social para saber. Porque como o Emerson, ele tem muita... Já foi assessor do CSA e amigo do Rafael Tenório, todo mundo chama ele de azulino. Mas assim, é aí engraçado. Para compensar, o pessoal me chamava de regatiano. Para citar o caso do Mauro e citar essas brincadeiras, a gente fala isso porque às vezes o torcedor é muito mais Caxias com o clube do que qualquer outro adversário. Então, tipo... O caso do Mauro foi para secar, você é anti-flamenguista. É o próprio Casagrande não também. Não é. Casagrande jogou no Corinthians, é ídolo do Corinthians, mas só vive descendo a lenha no Corinthians. E eu acho que é basicamente isso. Não é porque eu sou jornalista, um exemplo, e torço para o Corinthians que eu vou ficar alisando o Corinthians. Quem faz isso é a assessoria de imprensa. Isso não é papel da gente. E eu acho que o jornalista ele tem esse senso crítico mais apurado que o torcedor. Então a gente está sempre cobrando um pouco mais. Como eu cobro do CSA e do CRB, eu sempre cobro muito mais. E essa sensibilidade de você cobrir, como eu acho que eu cubro o futebol aqui em Alagoas há 4 anos, basicamente. Nesses 4 anos, eu estou praticamente diariamente lá no Ninho do Galo, no Mutange. Você cria uma afinidade com os dois clubes. Eu acho que não tem condições de você torcer. Eu acho que, para mim, eu deixei o lado torcedor há muito tempo. Não, eu tive um grande amigo, não está mais entre a gente, que ele dizia assim, olha, eu era torcedor do CSA, jornalista, né? O Valdemir Rodrigues. Sim. Eu era torcedor do CSA, mas eu ia tanto ao campo da Pajuçara que eu comecei a gostar do CRB também. Hoje eu diria a você, eu não torço para time de Alagoas, não torço para time nenhum. Ele dizia na época. E quem vive esse dia também tem esse lado. Você pode chegar, ter simpatias, mas às vezes dá uma esfriada pela quantidade de vezes que você faz. Que eu acho que acontece não só com jornalista. Eu acho que você for... Tinha um porteiro que era torcedor do CRB. E ele era porteiro do Mutange. O cara trabalhou tanto no Mutange que ele acabou virando CSA. Eu acho que você cria esse afeto, esse vínculo afetivo com o clube. O outro exemplo é o Fagner, o lateral do Corinthians, que ele era São Paulino desde pequeno. Mas só que ele chegou no Corinthians, acho que com 9 anos, 10 anos de idade, e hoje em dia ele é corintiano. Não, você tem casos engraçados também, revelados recentemente, do Eric Farias, que ele disse que cobriu por tanto tempo o Vasco, que ficou famoso isso, o Vasco fez um gol e ele comemorou. E não era vascaíno. Eu tenho algumas vezes, acabo fazendo isso também. Estou no Rei Pelé, num jogo, como no final de semana agora vai ter Londrina e CRB. Se o CRB fizer um gol, eu vou comemorar. Mas o torcedor já se filmar e vazar isso, pronto, eu sou regatiano. Isso e hoje complica. Em dia isso daí é algo capaz de criar manifestações de ameaças. Né? É terrível. Um dos fatos que você comentou recentemente no podcast foi o fato do Didira cometer uma provocação à torcida. Você acha que isso daí, a rede social hoje disciplina isso para você evitar? A rede social disciplina? No sentido de dizer bem assim, olha, não entra nisso. Eu acho que a rede social chegou para avacalhar mesmo tudo. Eu acho que a questão do Didira se tornou algo muito maior porque a gente está tratando o futebol com algo muito mais sério do que ele deveria ser tratado. Eu comentei isso no podcast. Porque, o futebol é uma brincadeira, é um momento de descontração. Você chega em casa, está cansado do seu trabalho, você chega em casa, liga a TV para ver alguma coisa, um programa relaxante, que é o futebol. Mas muitas vezes acaba não sendo, você fica estressado e tudo. Termina-se da continuação de um trabalho. Você não pode descontar a sua raiva no futebol e descontar a sua raiva no adversário. Eu acredito que a provocação, que a gente fala do futebol raiz, anos 90, que tinha muito isso com o Romário em campo, eu acho que ele tem sim que voltar, mas também não pode ser de qualquer jeito. Também. Antigamente você tinha os jogadores comemorando sempre em provocação,
pedia para ouvir a torcida, Mandava calar a boca, mandava calar a boca, imitava o mascote adversário. Hoje isso daí não cabe, né? Que esse processo não tem sido mais aceito. A gente fala muito que o Brasil quer virar a Europa e não tem condições. Gente. A gente está muito mais perto da Argentina do que da Europa. Nossa cultura não tem condições de a gente pedir para um torcedor de Alagoas torcer que nem um torcedor de Londres. É totalmente a cultura, a sua educação. E eu não falo em questão de educação que a gente tem menos que eles. Mas a questão de comportamento da gente mesmo é muito mais calorosa, muito mais... É totalmente diferente a maneira de torcer e de provocar também. Que na Europa é mais um teatro. E você não tem como fazer o torcedor brasileiro estar acostumado, desde a época dos seus avós, a zoar, a tirar resenha um do outro, de sentar na cadeira e ficar só assistindo o jogo e respeitar o adversário. Eu acho que você tem que respeitar, mas tem que zoar, você tem que brincar, porque é disso que se faz o futebol. Tem limites para isso? Eu acho que tem. Eu acho que tem. E agora eu fico sem essa opinião formada em relação ao Didira. Eu cheguei a falar isso também no podcast, que eu não sei se aquilo passou do limite ou não. Porque ele não chegou e pisou na camisa do CRB, ele não chegou e deu um tapa na cara do outro jogador, de um torcedor. Tinha um caixão que o torcedor jogou, ele simplesmente viu o caixão, pisou em cima e chutou. Mas se a torcida do CRB já levou o caixão, a torcida do CSA já levou o caixão, então qual é a provocação que é maior? É um caixão falando que o outro time está morto ou o cara que pisou o caixão? Eu acho que eu não sei em relação a limites. Esse e outros assuntos você pode acompanhar com o Rafa Peixe no Azulão Correio, basta digitar lá no Spotify, Azulão Correio, todo conteúdo, segunda, quarta, sexta noite. Isso. Tarde e noite a gente está lançando. Muito bem. Rafa, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. A gente agradece também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.